Está no ar mais um Buscando Saúde e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que acomete cerca de 6 mil mulheres brasileiras por ano, que é o câncer de ovário. Então fica ligadinho e não sai daí. E para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui a ginecologista doutora Vanúzia Miranda. Doutora, seja muito bem-vinda. Agradeço demais o convite, para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês. Doutora, e assim, tem como a senhora explicar ao pessoal que está de casa o que é o câncer de ovário? Câncer de ovário, achei ótimo falar desse assunto. Ele é um câncer que aborda uma estrutura que existe em cada lado do útero e que é responsável pela produção hormonal feminina, estrógeno, andrógeno e progesterona, e é responsável também pelos folículos que geram concepção. Então, falar de câncer de ovário é falar de um câncer insidioso, sinistro, que quando chega a ser identificado, na grande maioria dos casos, são em estágios bem avançados em que muito pouca coisa se pode fazer. Doutora, e assim, quando eu estava pesquisando sobre câncer de ovário, eu vi muitas pessoas falando que ele é conhecido como câncer silencioso. Por quê? Porque ele não tem nenhum sinal, nenhum sintoma que seja específico para câncer de ovário. Então, os sintomas iniciais é distensão abdominal, alteração do ritmo intestinal, do ritmo urinário, dor pélvica, e tudo isso não se constitui nenhum sinal específico dele. A gente pode encontrar essas mesmas queixas em outras doenças de menor gravidade até. Verdade, eu já ia perguntar os sintomas da senhora, mas a senhora já citou aí. E assim, existe mais de um tipo de câncer de ovário ou só um? Existe mais de um tipo e que são classificados em mais agressivos, menos agressivos. Na maioria das vezes, justamente por essa ausência de sintomas específicos, de sinais específicos, eles são descobertos quando já estão muito extensos e isso, seja qual tipo for, mais ou menos agressivo, confere uma gravidade maior para o caso. Então, na maioria das vezes, a cirurgia nem sequer é cogitada. Por quê? Porque a expansão chegou a um grau que a quimioterapia se constitui na melhor terapêutica para o caso. É essa a grande problemática inerente a câncer de ovário. É um diagnóstico tardio, um estadio avançado e se pode fazer muito pouco pelo paciente. Doutora, e assim, um cisto comum, ele pode vir a se tornar um câncer de ovário? Não, a gente vê que o câncer de ovário ele tem um comportamento que, embora insidioso, as formações císticas são formações císticas geralmente complexas, ou seja, o cisto é irregular, o cisto contém septos grosseiros, parte dele é líquida, parte dele é sólida. Então, essas características vão tornando o que aparentemente era só um cisto, algo mais grave. Sem falar na evolução do tamanho, né? São tumores de crescimento rápido. Então, tem que se observar isso também. É muito perigoso. E assim, como a senhora está dizendo, que é uma coisa muito rápida. E quais são, assim, existe algum fator de risco para que a mulher ela possa vir a desenvolver o câncer no ovário? O câncer de ovário, ele está em muitos dos casos relacionados a uma mutação genética. Herdada, então tem a ver com herança sim, com hereditariedade sim. E geralmente é mutação de 2 genes principais, que são BRCA1 e 2, e esses genes também estão ligados a câncer de mama. Então, quando você pega uma paciente que diz assim, eu tive uma tia, uma irmã, um pai com câncer de mama, você olha para essa paciente de uma maneira mais diferenciada, porque ela tem possibilidade de ter mutação desses genes, e esses genes traz a possibilidade de não só neoplasia mamária, mas ovariana também. Se ela relata que esses mesmos graus de parentesco, mãe, irmã, tia, pai, tiveram câncer de ovário, no caso, o câncer de ovário não se adapta a pai, mas o que eu faço menção é esse parentesco de primeiro grau, ela também merece maior atenção, porque o câncer de ovário, como eu te falei, é herdado, tem a ver com herança, com genética. Então é uma paciente que a gente põe dentro de um grupo que a gente chama de grupo de risco. Sim. Esse tipo de paciente merece um rastreio melhor. Existe algum rastreio específico? Não. Mas nessas pacientes a gente faz exames de imagem com a periodicidade maior, ressonância ou ultrassom transvaginal, e a gente faz um marcador tumoral, exame de sangue, também com a periodicidade, para a gente ver em série o quanto aumenta os níveis desse marcador tumoral, o quanto aumenta as imagens que a princípio a gente põe em stand-by por não oferecer muita gravidade, mas que ela pode oferecer à medida que ela for
crescendo rapidamente. Esse é um sinal de gravidade. Doutora, e assim, além da hereditariedade, tem uma idade assim que é mais propícia à mulher desenvolver? Sim, o tumor de ovário ele pode acontecer em qualquer idade, mas acima dos 40 anos, qualquer patologia ovariana que apresenta esse tipo de comportamento, ela merece uma atenção maior. Infelizmente, é maior em mulheres em pós-menopausadas. Então, acima de 40, 50 anos, cria-se um novo olhar para essa mulher, ou seja, alguns exames de rastreio precisam ser impostos. Rastrear mesmo através de transvaginal, através de marcadores tumorais, através da atenção ao histórico do paciente, entendeu? De heranças, de antecedentes familiares que tenham esse tipo de gravidade, câncer de mama ou câncer de ovário prévios, isso é importante. E assim, eu tinha visto na internet que a pílula anticoncepcional, ela tem uma reação positiva. De proteção, com certeza. Olha, pílula anticoncepcional, ação protetora. Gravidez, ação protetora. Ou seja, tudo aquilo que dá uma parada no trabalho do ovário, né? A gente nota que as pacientes que têm um histórico de câncer de ovário, ela também tem um histórico de um trabalho incessante do ovário. Esse trabalho que eu digo é ligado à ovulação. Então são mulheres que nunca tiveram filhos, são mulheres que tomaram muito pouco contraceptivos hormonais. Então o ovário tende a trabalhar mais. Mulheres que têm histórico de ter começado a menstruar cedo demais e terminado de menstruar tarde demais. Ou seja, tudo isso fala a favor de um trabalho árduo do ovário. E chega um dia em que ele entra em mutação. Então, aquilo que faz parar essa atividade incessante, contraceptivos, gravidez, traz um benefício, traz uma ação protetora contra esse tipo de neoplasia. Doutora, outra coisa que eu vi é que quem tem ovário policístico tem que ter uma preocupação maior. O ovário policístico, ele não traz a preocupação para a neoplasia. Por quê? Porque muitas vezes você só precisa mudar hábitos de vida. Você veja, se você mudar a dieta, se você implementar uns exercícios para que essa mulher perca tecido adiposo, ela vai ter um comportamento diferente em relação à função ovariana e ela vai voltar a ter os ciclos menstruais dela normais. Ela vai voltar a ovular. Então, esse grupo não se constitui em risco para a neoplasia ovariana, não. E além disso, também fazer a saúde preventiva da mulher, que é importante até mesmo para descobrir logo no começo, para que esse tratamento seja realmente benéfico e tenha um resultado satisfatório, né? O que a gente quer é que a mulher não tenha mortalidade, não tenha morbidade, tenha qualidade de vida boa, tenha uma expectativa de vida boa. E quando esses exames de prevenção não são feitos, não são obedecidos, de uma maneira bem especial, eu peço que os profissionais de saúde olhem para a pós-menopausada. É uma mulher que requer atenção demais, em todas as esferas, até na esfera emocional, ela requer atenção. Então não esqueça de ter esse olhar preventivo na vida dessas mulheres, para que elas tenham uma qualidade de vida mesmo depois da pós-menopausa, para que elas tenham uma expectativa de vida maior. Hoje o nosso país é um país que está ficando mais velho, ou seja, o pessoal está vivendo mais, isso é ótimo, né? E que ela viva dignamente, mesmo que portando algumas morbidades importantes, mas que ela tenha condição de vida digna até o final. Verdade. Doutora, assim, quando o câncer ele é descoberto precocemente, ele tem cura? Todos os cânceres têm um prognóstico muito bom quando descoberto em fases precoces. Até o câncer de ovário, entendeu? E quando se fala de cânceres em mama e quando se fala de câncer de colo uterino, por exemplo, meu Deus, a expectativa de vida e a cura é uma possibilidade grande nesses tipos de cânceres, de colo uterino, de mama. De ovário, justamente por ser insidioso, e isso geralmente requer uma atenção maior do profissional de saúde para que ele tenha o sucesso em descobrir aquilo precocemente e a paciente seja favorecida com a cura e a expectativa de vida maior, mais longa. Quando é que existe a necessidade de fazer uma cirurgia para a retirada do ovário? Olha só, uma das formas de tratamento é, diante de uma neoplasia ovariana, se faz uma laparotomia exploradora, ou seja, abre o abdômen, tira de lá um fragmento, faz a análise, pronto, conferiu. Você pode diminuir a extensão do tumor fazendo cirurgia com quimioterapia depois,
ou você faz a quimioterapia tão somente quando, ao ver do médico, o parecer dele, constata que ali não vai ser possível cirurgia mais, entendeu? Então a gente tem essas duas condições. Ultimamente o pessoal tem gostado da conduta de diminuir o número de implantes tumorais e fazer quimioterapia, porque oferece para a paciente um conforto e uma qualidade de vida melhor mesmo depois disso, desse procedimento. Doutora, assim, tem como a senhora deixar algum recado para essas mulheres que estão passando por esse momento? Porque não é fácil você receber uma notícia de um câncer. Não é uma notícia fácil, mas eu acho assim, que nada acabou. Diante de uma notícia difícil, você lidar com aquela situação e mudar o ângulo de visão seu, ou seja, o ponto de vista, você pode ali começar a viver diferente, porque você vai atribuir valores diferentes a pessoas e coisas. E aí você vai estar começando uma nova etapa dessa vida. Se você puder usufruir dessa nova etapa da melhor maneira que seja até o último dia da sua vida, é assim que você tem que viver. E eu acho que é isso que a gente tem que preconizar para elas. Que o ponto final não é com a notícia, não. Sabe? Que a notícia às vezes traz o início de uma nova etapa na tua vida. E eu espero que seja assim, para quem está passando situações semelhantes a essa. Uma outra entrevistada veio aqui um dia desse e ela falou assim, que quem procura, cura. Não é quem procura, acha. Então, a gente tem que ter esse cuidado de se prevenir, de cuidar da nossa saúde, porque é o que a gente tem de mais importante, isso, né? Isso. E é o que te oferece a chance de viver mais, amar mais, experimentar mais esses sabores que a vida oferece pra gente, sem sombra de dúvida. Doutora, foi muito obrigada pela... Eu que agradeço. Muito obrigada por receber o nosso convite, de estar aqui. Oportunidade maravilhosa, eu que agradeço. Obrigada a você, viu? E para você que gosta desse tipo de conteúdo relacionado à saúde, não esquece de seguir o nosso Instagram, @drplay.tv, e se inscrever no nosso canal do YouTube. Até o próximo!